Pessoal, continuando nosso estudo sobre direito constitucional, agora eu quero falar com vocês sobre direitos e garantias fundamentais. Como eu falei com vocês, os direitos e garantias fundamentais fazem parte do texto da Constituição e são de matéria constitucional. Por quê? É a Constituição que constitui o Estado, que fala que o Estado tem poderes, tem competências, que estabelece a estrutura do Estado, tudo aquilo que a gente já estudou. Mas a Constituição também estabelece os limites da atuação do Estado. O Estado tem muito poder desde que ele respeite os direitos e garantias fundamentais dos cidadãos. Ou seja, os direitos e garantias fundamentais são verdadeiros limites à atuação do Estado. E os direitos fundamentais são titularizados tanto por brasileiros quanto por estrangeiros que estão passeando pelo Brasil. Eles também gozam dos direitos e garantias fundamentais. Além disso, existem alguns direitos fundamentais que também são extensíveis às pessoas jurídicas. Por exemplo, uma pessoa jurídica, uma empresa, tem o direito fundamental à imagem, de proteção à sua imagem? Claro que tem. Agora, existem alguns direitos fundamentais que são exclusivos da pessoa natural. Por exemplo, o direito de liberdade de locomoção no território brasileiro. Esse é um direito da pessoa natural, haja vista a sua natureza. O direito trabalhista, da pessoa natural também. Mas lembre-se, então, que são titulares dos direitos fundamentais tanto brasileiros quanto estrangeiros, como também as pessoas jurídicas também são titulares de alguns direitos fundamentais que sejam compatíveis com a sua natureza. Pessoal, esses direitos fundamentais, eles decorrem de um longo processo evolutivo enquanto sociedade. Nós tínhamos lá no absolutismo um rei absolutista que podia fazer o que ele quisesse, porque ele era considerado um semideus, não era mais ou menos assim? Pois então, a primeira geração dos direitos fundamentais foi uma revolta contra esse poder absoluto do rei, que surgiu lá na Revolução Francesa, vocês lembram? Foi o início do Estado de Direito. O poder do rei passou a ser limitado pelas leis. Estado de Direito, Estado que obedece ao direito, que obedece às leis. Surgiram aí os primeiros direitos fundamentais ligados à liberdade do cidadão. Liberdade, direito de propriedade, né? A burguesia estava surgindo, queria ter direito de propriedade, queria se enriquecer sem interferência do poder absoluto do rei. Então, os direitos fundamentais de primeira geração são esses, ligados à liberdade, direito de propriedade, direito de expressão, de locomoção, tudo isso. A segunda dimensão dos direitos fundamentais trouxe a proteção aos direitos sociais e econômicos. Quais que são os direitos sociais, professora? Direito à saúde, direito à segurança, direito à igualdade. E com o final da Segunda Guerra Mundial, que, poxa vida, causou um grande impacto para a população do mundo, surgiu, enquanto povo que reside aqui no planeta Terra, gente, uma grande preocupação e um grande desejo pela paz, pela proteção do meio ambiente, pela qualidade de vida. Isso após a Segunda Guerra Mundial. E com os avanços tecnológicos, em razão da globalização, do avanço da internet, surgiu uma outra dimensão de direitos fundamentais. A quarta dimensão está ligada à informação, à tecnologia, à proteção do patrimônio genético. Vocês conseguem observar que esses direitos fundamentais decorrem de um processo evolutivo enquanto povo, né, gente, que a gente vem passando ao longo do tempo. E como é que esses direitos estão na Constituição? Nós temos os direitos individuais e coletivos que fazem parte do nosso artigo 5º. Direito de liberdade, igualdade, dignidade. Nós temos os direitos sociais que estão ligados ao fato de dar aos cidadãos condições mínimas de existência, né, gente? Aí entra o direito de saúde, direito de educação, são os nossos direitos sociais. Segurança, proteção à maternidade. Temos também os direitos ligados à nacionalidade, são aqueles direitos que estabelecem, em razão do vínculo que o brasileiro, possui com a sua nação, quais são os direitos que ele tem em razão desse vínculo. Temos também os direitos políticos, os direitos que os cidadãos possuem de participação na vida política, tanto o direito de participar das eleições, quanto o direito de se candidatar, o direito de participar de um plebiscito, de um referendo, o direito de elaborar um projeto de lei. Tudo isso é direito político. E direitos ligados à existência e à participação em partidos políticos também. E qual é a diferença entre direitos e garantias fundamentais? Pessoal, direito é um bem jurídico em si mesmo que está sendo protegido e tutelado pela Constituição.
Garantias são os instrumentos que nós cidadãos possuímos para proteger esse direito, se ele estiver sendo violado. Por exemplo, o habeas corpus, caso a sua liberdade esteja sendo violada, você pode utilizar dessa garantia, desse instrumento para proteger a sua liberdade. O habeas data, caso alguma informação tenha sido negada para você, você pode utilizar esse remédio constitucional, essa garantia, para fazer o seu direito valer, para proteger o seu direito. E quais são as características dos direitos fundamentais? Primeira característica, historicidade. Os direitos fundamentais decorrem de um longo processo histórico de evolução enquanto sociedade. Segunda característica, universalidade. Os direitos fundamentais são garantidos a todos, de forma total, a todos os cidadãos brasileiros, estrangeiros, inclusive pessoas jurídicas têm acesso e têm alguns direitos fundamentais, como eu falei com vocês, do direito de imagem. Outra característica, limitabilidade. Não existe direito absoluto. Por quê? Não existe um direito que se sobrepõe frente aos outros direitos. Em uma situação de conflito, você tem o direito de privacidade. O seu vizinho tem o direito ali de livre manifestação, de realizar uma festa na casa dele. Pois então, existem dois direitos em conflito. Qual vai prevalecer? O que o juiz vai decidir? Ele vai encontrar uma solução que sacrifique o mínimo possível dos direitos envolvidos. Ou seja, não existe um direito absoluto. Todos os direitos estão limitados pelos outros direitos de certa forma. Além disso, concorrência. Eu agora, nesse momento, estou exercendo vários direitos fundamentais ao mesmo tempo. O meu direito de liberdade de expressão, o meu direito de imagem. Existem vários direitos que eu estou utilizando agora de forma concorrente, ao mesmo tempo. Outra característica, irrenunciabilidade. Eu não posso renunciar o direito que é meu. Eles são irrenunciáveis. Prof, mas eu tô aqui pensando, e aquela galera que vai pro Big Brother? Eles renunciam para ir pro Big Brother daquela intimidade, da vida privada, do direito à imagem, professora. Como é que isso acontece? Pessoal, o ordenamento jurídico, ele admite uma renúncia temporária e excepcional para participar desse programa, mas ela é temporária. Ela não é absoluta só para participar do Big Brother para ganhar aquele prêmio. É temporariamente. Além disso, inalienabilidade. Eu não posso alienar, vender o meu direito de liberdade. Não posso. E imprescritibilidade. O fato de que eu não uso daquele direito, que eu não faço uso, não quer dizer que ele vai prescrever. Vamos dizer, por exemplo, que ninguém nunca assinou a minha carteira de trabalho. E aí? Eu nunca exerci direitos trabalhistas. O fato de que eu nunca exerci durante 20 anos me faz perder essa prerrogativa? Não. Eu posso ser contratado daqui a 30 anos. E alguém pode assinar minha carteira de trabalho? Pode sim. Além disso, gente, ainda sobre esse tema de direitos fundamentais, eu quero falar um pouquinho sobre constitucionalização dos tratados internacionais sobre direitos humanos. Tratado internacional, tratado assinado pelo Brasil com uma outra nação. Esse tratado, se ele tratar sobre direitos humanos, se a matéria dele for sobre direitos humanos, e se ele for aprovado em cada casa do Congresso, em 2 turnos, mediante a aprovação de 3/5 dos membros de cada casa, esse tratado vai ter status de emenda constitucional. Isso é matéria de prova, hein, gente? Isso cai, hein? Peraí, prof, o Brasil assinou um tratado internacional que fala sobre direitos humanos. Esse tratado foi aprovado e votado em 2 turnos nas 2 casas do Congresso, mediante a aprovação de 3/5 dos membros de cada casa. Sim, exatamente. Esse tratado ele vai ter status de emenda constitucional. E, por fim, ainda sobre esse tema de direitos e garantias fundamentais. Pessoal, em casos em que se evidencia uma grave violação a direitos humanos, o Procurador-Geral da República, para fins de garantir que os tratados internacionais sejam cumpridos, ele pode suscitar perante o STJ o deslocamento daquele processo que está apurando essa situação, né, que supostamente ensejou uma grave violação ao direito humano. Ele pode suscitar o deslocamento desse processo em qualquer fase para a Justiça Federal. Ele pode, então, pedir esse deslocamento justamente para que a Justiça Federal analise aquela questão.